O EAD, ele prevê momentos síncronos, em que os professores e os alunos estão juntos, e momentos assíncronos, então de estudo independente, em que o aluno acessa os materiais, faz suas atividades. E existe o processo do híbrido, que é, ele tem um processo da virtualidade e da presencialidade juntos de uma forma mais intensa e de uma forma mais, como é que eu vou dizer, de uma forma mais integrada. Ele vem com uma tendência forte de metodologias ativas e é difícil diferenciar EAD de híbrido porque está ficando muito parecido, né? Estão ficando, à medida que o EAD ele vai considerando o processo de interação, o processo das metodologias ativas, ele vai se aproximando do híbrido. Inclusive, os especialistas afirmam que em muito pouco tempo não vai existir a separação entre presencial e EAD. Vai existir tudo híbrido, independente do registro ser presencial ou EAD. E se a gente analisar que o MEC autorizou que 40% de um curso seja virtual, seja EAD, o que difere uma coisa de outra é 10%. Então, 10% de virtualidade a mais é o que caracteriza EAD, é uma diferença muito pequena, né? E o que é o ensino remoto? Ensino remoto, gente, é uma medida emergencial. E por que ela causa, né? Por que as consequências são aqueles memes? Porque a gente pegou um processo que é enriquecido pela interação do presencial e colocou dentro de um processo virtual online, sem adaptações. Então, não há, dentro desse processo remoto, uma organização de carga horária para estudo independente, uma divisão de metodologias ativas dentro do processo da aula virtual. Então, por exemplo, quando um aluno tem uma aula, como é a nossa, de 3 horas, das 19 às 22 horas, somente ouvindo o professor, a gente não está considerando o melhor da tecnologia. A gente está fazendo uma transição e ao invés de trocar o quadro, a gente troca pelo Meet, a gente troca pelo Collaborate, e esse processo não se adequa. Então, como é que um aluno que antes conversava com o colega, conversava com o professor e tinha uma outra vivência, ele vai ter a mesma experiência agora numa tela? Não vai ter. São processos diferentes. E aí, lembra do caderno, do Word, do quadro, do slide? É isso que a gente fez no processo remoto, né? E o que eu aconselho? Qual que é a dica? Dar um tempo para que o aluno produza algo, utilizar as metodologias ativas no virtual, né? Eu sei que o Zoom, o Collaborate, ele tem um processo de divisão de grupos, ele tem enquete, ele tem compartilhamento de tela. O aluno pode apresentar coisas, né? A gente pode dividi-los em grupo para que eles trabalhem durante aquela aula, para que depois voltem, apresentem, haja um feedback. Então, essa transição de aula expositiva do tradicional para aula expositiva do online, ela realmente foi algo emergencial que precisa ser adaptado e adequado, né? Nenhum adolescente na educação básica consegue ficar 5 horas, das 7h30 às 11h50, assistindo um professor na videoaula, né? Como vocês estão me assistindo agora. Então, isso precisa ser revisto, a gente precisa pensar em estratégias de metodologia ativa para auxiliar nesse processo do virtual e pensar no híbrido, se inspirar no híbrido, prever processos de estudo independente, prever coisas que o aluno faz fora do horário de aula, e aí dosar isso, né? Uma reclamação que teve lá num dos memes e de vários professores e alunos é uma carga grande de atividade. E isso aconteceu também no home office, né? Você nunca sabe como que a pessoa está gerenciando aquilo, ou no processo da pandemia achar que a pessoa está tranquila sem fazer nada, então ela tem tempo para fazer toda aquela quantidade de atividades. No EAD e no híbrido, essas quantidades elas são dosadas. Então, quando a gente pensa no processo remoto, isso tudo precisa ser adaptado. O tempo de aula síncrona e o tempo de atividade remoto e o quanto de atividade assíncrona é colocada para o aluno, né?